Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É sempre uma alegria ter a sua companhia nesse espaço de informação, diálogo e conexão com os grandes temas e personagens da nossa região. Hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, responsável pela transformação de uma das instituições mais importantes no cuidado com a saúde do nosso estado. Médico nefrologista e presidente do Hospital de Clínicas de Juí, Dr. Douglas Prestes Ugeri. Douglas, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade. É um prazer conversar sobre essa instituição que a gente gosta tanto. Em primeiro lugar, Douglas, a gente gostaria de comentar sobre esse avanço, nos últimos, principalmente 4 anos, onde tu estás como presidente do Hospital de Clínicas, na questão do reposicionamento, na questão da mudança de nome e o teu foco em avançar. Gostaria que tu contasse, para a comunidade do Rio Grande do Sul aqui, como pensa o Douglas em relação a essas 3 temáticas. O que eu mais penso, principalmente, é tornar o nosso hospital o maior hospital do interior do estado do Rio Grande do Sul. Toda vez que a gente assume um desafio, esse desafio, a gente tem que querer o máximo, o maior objetivo, e é isso que nós buscamos. A mudança do nome vem bem a esse caminho. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa que mostrava um hospital mais sujo, superlotado, e um hospital limpo, com um atendimento com uma clareza melhor. E perguntava para a população qual que era o Caridade e qual que era o Clínicas. Todo mundo votava o Caridade o sujo e o Clínicas o limpo. Por que isso? Clínicas remete a desenvolvimento, a atendimento. Caridade é favor. O hospital não está fazendo favor. O hospital recebe pelo SUS, recebe pelo convênio, recebe pelo particular. Ah, mas o SUS é deficitário, paga mal. Não interessa, ele paga. O usuário do SUS não tem que ser penalizado porque o SUS não paga de uma forma correta. Nós temos que mostrar que a instituição tem outros meios de crescer, outros meios de se desenvolver, e é isso que nós fizemos. Tornamos o hospital uma empresa com viés de saúde. O que é o viés de saúde? Entre uma vida e gastar dinheiro, nós sempre vamos gastar para salvar uma vida, mas nós nunca vamos brincar com o dinheiro da instituição. Essa temática dos recursos, ela é muito importante a gente comentar sempre, né, Douglas? O HCI hoje, ele atende mais de 280 municípios do nosso estado, né? E isso dá mais de 1/3 da população do Rio Grande do Sul. E 80% dos atendimentos são SUS, né? Como é que vocês trabalham isso? Eu trabalhei um período na saúde já, como prestadora de serviço e depois coordenando um dos planos de saúde federal. E a gente encontra o mesmo problema e a mesma demanda e o mesmo desafio na maioria dos hospitais onde tem mais de 50% SUS, né? E é um grande problema gerar esses recursos, porque de regra falta, né? Falta recurso. Como é que vocês trabalham no HCI? Como é que a gente consegue se tornar referência, como o HCI é hoje, trabalhando 80% SUS? Para se ter uma ideia, essa mudança do posicionamento, mudança do nome, vem bem nesse caminho. A gente deixou de ser um hospital exclusivo do SUS. Para se ter uma ideia, 20% do convênio particular representa 50% do nosso orçamento. E 80% do atendimento SUS, os outros 50%, para mostrar a importância que é o convênio particular. Outra linha é buscar no SUS um parceiro. A gente sempre busca o SUS o problema, mas às vezes o problema primeiro está interno, na gestão interna, do modo que tu trabalha com as pessoas, no modo que tu se relaciona com o Estado e com a União. Isso a gente mudou o relacionamento. A gente está aqui para trabalhar. Primeira reunião que nós tivemos com a secretária Rita Bergman, a gente não pediu nada, a gente pediu oportunidade para crescer. Toda a verba, tanto a nível federal, estadual, quando vem para a instituição, ela não vem para pagar um buraco, uma conta. Ela vem para nós investir em tecnologia, atender mais e gerar receita. Isso é qualquer empresa. A regra hoje é, os gestores irem com seus vereadores e prefeitos, com os gestores municipais, bater nas portas, no âmbito federal para pedir recurso de regra para tapar os buracos, né? Nós não. O nosso objetivo, para se ter uma ideia, nós já estamos com um novo acelerador linear em construção, que é uma verba de 10 milhões de reais e 13,5 milhões de reais da instituição para tornar esse acelerador linear, para quem não conhece, é o aparelho de radioterapia, o melhor do sul do Brasil. Não estamos falando o melhor do Rio Grande do Sul, o melhor do estado, é o melhor do sul do Brasil. Terá igual só em São Paulo. Nós teremos uma nova braquiterapia, que é responsável por todo o noroeste do Rio Grande do Sul. O SUS faz o tratamento aqui
uma verba de 2,5 milhões de reais, uma ressonância nova, 3 telas, que só tem aqui Passo Fundo e Porto Alegre, que é a última geração. Então, a gente investe em tecnologia para gerar receita. Toda vez que qualquer empresário ficar pegando empréstimo para ficar pagando dívidas, esse empréstimo vai continuar, ele vai pagar cada vez mais juros e nunca vai acabar. Era isso que era a nossa instituição. De 2012 a 2019, saltou de 30 milhões para 143 milhões a dívida. Tudo para conseguir fazer a sustentabilidade do hospital. Nós, quando assumimos, estava em 153 milhões. Hoje, a dívida está em 107. Então, em 4 anos, nós baixamos cerca de 50 milhões. Nós tínhamos 5.087 títulos protestados. Hoje não tem nenhum. Nós devíamos funcionários, salário para médicos, para terceirizados. Nós devíamos mais de 4 milhões de energia elétrica, quitamos tudo. Para se ter uma ideia, o 13º dos funcionários, nós já pagamos a metade agora, porque o nosso carro-chefe é tratar bem o paciente, mas também o nosso colaborador. Eu sempre falo que não adianta a gente exigir que um colaborador atenda bem, seja simpático, se ele está devendo a luz, se ele está devendo a água, se ele não sabe se ele vai poder comprar no mercado comida, e tu exigir dele atender bem a população, ser sorridente, tratar bem. Não, ele não tem como, porque ele tem muita pressão em atender a população e ainda pressão em casa. Então, a gente tem que fazer com que ele esteja sempre bem. Ele tem que ter orgulho de ser HCI. Ele tem um prazer de trabalhar na instituição. Essa é a minha maior alegria. E cada vez mais produzir, né? Ele tem que querer estar lá dentro. Eu pude presenciar, Douglas. Eu trouxe meu pai para uns exames pré-operatórios aqui, ali no setor de imagem, né? Um setor novo também. E isso vem de encontro ao que eu quero te perguntar agora. Não foi só botar em dia as contas durante esse período, né? Mas foi a questão de investimento também em infraestrutura, né? Às vezes a gente não acredita que é possível pagar, evoluir, por exemplo, sem nenhum título protestado, hoje isso é inacreditável, né? E ainda investir na infraestrutura. Além dessa melhoria no setor de imagem ali, o atendimento humanizado. Isso hoje é muito claro para a população, né? Essa mudança também do atendimento, né? Do acolhimento que o hospital dá para todos os pacientes. É que o hospital, ele tinha um lema que ele era da comunidade, né? E como a maioria das pessoas não conhece, existe o HCI Comunidade, que nós fundamos o HCI Comunidade. Para quê? Para nós devolvermos para a comunidade tudo que ela nos ajuda. Na pandemia, a população nos ajudou. A gente é filantrópico, a gente tem benesses, questão de impostos. Então, a gente tem que retribuir. A gente retribui visitando as comunidades. Começamos em Ijuí, agora a gente está abrangendo o estado inteiro. Já fomos em Alegrete, São Luís Gonzaga. Para quê? Para nós levarmos conhecimento, levarmos a nossa equipe, levarmos informação e levarmos saúde. E a gente não cobra nada para isso. É uma obrigação de uma instituição do tamanho do HCI ajudar as instituições menores. Isso traz um pertencimento dos outros municípios, que o HCI é parceiro, e principalmente dos nossos colaboradores, que a gente acredita que eles têm o poder de mudar a vida e mudar a saúde das outras regiões. Isso traz cada vez mais o hospital para um patamar diferenciado. Eu sempre dizia que o hospital parecia um hospitaleco, e ele precisava ser um hospital. E agora ele é um hospital. E o nosso objetivo é, como eu falei desde o início, tornar o maior e melhor hospital do interior do estado. Isso é um orgulho para a população, sem sombra de dúvidas, né, Douglas? E a gente está vendo isso acontecer. Eu queria justamente te perguntar sobre esse tema que tu levantaste agora. Eu tenho uma vivência na região das Missões também. E o nosso programa hoje abrange 37 municípios, Noroeste Missões, vai até São Borja, né? Dentro da divisão do Cored, São Borja já pertence à fronteira, né? Mas em outras subdivisões aqui do nosso trabalho, principalmente TV Minuano, ela vai estar sob a nossa cobertura aqui. E em São Luís levantou-se essa possibilidade. Lá o hospital passa por um período de intervenção já há alguns anos, né? E já sabemos que o HCI esteve lá em visitas, enfim, uma conversa mais olho no olho com a direção. Qual é a intenção do Hospital de Clínicas lá no município de São Luís Gonzaga? Para se ter uma ideia, São Luís Gonzaga, o nosso objetivo é ajudar. Não existe um hospital do tamanho de São Luís Gonzaga, que eu visitei, um hospital bem bom, não ter uma UTI. A UTI é uma demanda de muitos anos, não aconteceu. E dá um suporte para o profissional da saúde.
que acontece? Se chegar qualquer paciente grave, tanto o cirurgião quanto o clínico, ele não tem uma retaguarda para poder fazer o atendimento de qualidade. Eu sou intensivista também, sou o coordenador da UTI do nosso hospital. Então, a disposição é o quê? Nós ajudarmos a montar uma UTI lá. O que precisar, eles virem visitar, ver todo o nosso know-how, toda a nossa experiência, o que precisar da parte técnica, né, nossa também. E o outro setor é a hemodiálise. Para se ter uma ideia, o Pedro Hortácio é meu paciente há 13 anos, né? E ele está fazendo hemodiálise aqui, teve que se mudar para Ijuí porque São Luís Gonzaga não tem hemodiálise. Comporta. E o nosso objetivo é montar lá, ajudar a montar um serviço lá. E o que o HCI ganha? O HCI ganha porque a saúde fica melhor. Toda vez que São Luís Gonzaga cresce, menos pacientes precisam ser encaminhados para Ijuí. Era isso que eu ia te perguntar. Se trabalha de uma forma preventiva também, Claro. para não chegar aqui no seu limite. Aqui vai vir os pacientes que eles não vão conseguir tratar. Porque é referência. Porque a gente tem que ver a saúde como um todo. O hospital, o HCI não é inimigo de São Luís Gonzaga, eles são parceiros, eles têm que trabalhar junto. Essas nossas visitas nos municípios, eu já fui em São Borja também, é para isso, para todo mundo entender que a rede de saúde é uma rede. A gente não briga entre nós, a gente trabalha pelo bem da saúde. E nós vamos cada vez mais visitar esses municípios. Esses mais de 280 municípios, Douglas, que o HCI acolhe, isso em número de pacientes. 3,6 milhões de gaúchos são referenciados para o nosso hospital. E esses 3,6 milhões sendo tratados lá na sua cidade com uma infraestrutura melhor, 50% chegaria até aqui, Com numa certeza. alta complexidade? E é o que a gente busca. A gente busca assim, ó, quando não conseguir no seu município, o HCI vai ser o local para vir. E principalmente, a gente resolve o problema, o paciente volta. Nós mudamos muito na questão da eficiência operacional. Por isso que o hospital mudou também. Nós tínhamos uma média de internação 6,3 dias, mais ou menos. Hoje está 4,2 dias. Isso equivale a uma eficiência operacional de 30%. Mais valores e, principalmente, mais pacientes que conseguem chegar, resolver o problema e voltar. E é isso que a gente quer. O paciente de São Luís Gonzaga, o paciente de Santo Ângelo, precisou vir para alta complexidade, vem, nós resolvemos e ele volta. E lá precisa ter uma estrutura adequada para receber esse paciente. Por isso que eu não canso de dizer, a saúde é uma linha de atendimento. Eu quero que São Luís Gonzaga vá bem, como eu quero que Ijuí vá bem, eu quero que Santa Rosa abra uma cardiologia lá, Claro. porque é bom para a saúde, a gente tem que pensar mais no estado, na região. E eu falo muito da nossa região, né? Eu confio muito na nossa região, nós missioneiros, né? A gente tem que confiar, porque a gente acha que a Serra é melhor, Porto Alegre é melhor. Recordo de num período eleitoral que se dizia lá em São Luís Gonzaga, São Luís Gonzaga é referência na área da saúde. Não é. Ele é referência na micro-região, né? Porque na referência na saúde é Santo Ângelo e Ijuí, sendo que Ijuí atende muito mais, né? Então, havia essa discussão lá, quando algum candidato dizia, né? São Luís é referência. Não, é referência na sua micro-região, não na região. Não na região. Né? Mas assim, ó, e nós, é que eu trabalho muito já pensando 10 anos, 20 anos, né? Então, a gente tem a nossa Unijuí aqui formando médicos, nós temos a residência médica, nós temos a residência multiprofissional, que faz especialistas em fisioterapia, Pois é, farmácia. eu ia te questionar isso, quais são as residências hoje disponíveis? Hoje nós temos em gineco-obstetrícia, pediatria, radiologia, oncologia, cardiologia, medicina interna, cirurgia geral, psiquiatria e cardiologia. Então, nós formamos profissionais aqui e toda vez que os hospitais co-irmãos precisarem, nós vamos ter profissionais com qualidade aqui. E agora, a residência multiprofissional. São 40 residentes que entraram agora, vão virar 80. Então, cada ano saem 40 residentes de odonto, fisioterapia, enfermagem, farmácia e acho que é psicologia, não, nutrição. Então, teremos especialistas formados no HCI. Porque a nossa visão, desde que nós entramos, unir educação e saúde. Para te ter uma qualidade no hospital, tu precisa ter uma educação forte. E é isso que a gente faz no nosso HCI. Douglas, eu vejo tu falando de uma maneira muito positiva, né? E mostrando dados, números, resultados. Interior, as pessoas têm aquela visão de que tudo demora mais tempo para evoluir.
né? E às vezes existe aquela questão de se acomodar, né? Tá tudo andando, ok, beleza, então não precisamos mudar, né? Então, tu vieste por HCI com esse olhar de mudança, e não só de evolução, mas de mudança também. Como é que foi trabalhar, né, com essa tua visão, com um número tão expressivo de colaboradores, né, e fazer com que todos hoje vistam a camiseta do HCI e te acompanhem, né, em toda essa jornada? O principal que Que uma mudança e sair da zona de conforto, né, é sempre uma interrogação. É que eu sou quem me conhece sabe que eu faço tudo. Meu dia falam que tem 36 horas, né? Porque eu faço bastante coisa. Mas é que eu não consigo ter um funcionário ou conviver com um funcionário que quando não deu certo o que ele quer, ele cruza os braços. Ele tem que buscar uma Mas é alternativa. natural, né, da história ter uma resistência a mudanças, né? Mas a gente mudou o quê? Quando nós entramos, a gente mudou o administrador, o financeiro, o responsável pela enfermagem, o responsável pela fisioterapia. Como eu já fui diretor técnico 2 anos, eu conhecia os profissionais. Eu conheço o hospital. Eu já trabalhei no pronto-socorro, eu trabalho na clínica médica, eu sou coordenador da residência médica, eu dou aula na Unijuí. Então, o meu dia é o HCI. Então, eu convivo, pai, esposo da Fernanda. Eu toco gaita, eu laço em rodeio. Então, assim, ó, o meu dia a dia é dentro do HCI. Então, assim, ó, a minha vida é dentro do HCI. Então, a gente começa a ver as pessoas que têm potencial e a pessoa que quer. A primeira coisa não é o errar. O errar tentando acertar é o que eu quero. O erro faz parte do crescimento, o erro faz parte daquele que quer. A zona de conforto, o ficar sempre no mesmo lugar, essa pessoa não quer. E, principalmente, a demissão dessa pessoa que está na zona de conforto, para mim, é um investimento. Por quê? Porque aquela pessoa que quer crescer, ela vai se sentir valorizada. A gente tem que valorizar quem está lá dentro. Quem foi demitido falar mal do Dr. Douglas, falar mal do hospital, eu não estou nem aí. Eu não quero que quem esteja dentro do HCI fale mal de mim. Ou fale mal, principalmente, da nossa instituição. Toda vez que falarem mal do HCI, não estão falando mal de mim. Estão falando mal dos 1.200 colaboradores. Se falarem mal dos nossos colaboradores, vão comprar uma briga comigo. Sim. Porque o presidente, queira ou não, sou eu. Então, eu, em último caso, responsável por tudo que dá errado é o presidente. Eu sempre assumo isso aí. E é aquela frase, meu pai e minha mãe me criaram para ser touro, não terneiro. E eu assumo todas as responsabilidades sempre, mas com certeza está crescendo e está desenvolvendo. E lá na fronteira se usa muito, né? Aquilo também, aquela frase que diz o seguinte, quem não está comigo está contra mim. Né? Então, a gente tem que ter aliados, né, no todo um processo para que a coisa efetivamente evolua, né? Douglas, queria que tu comentasse um pouquinho para a gente sobre um grande projeto que é o Centro Pediátrico, né? E eu acho interessante a gente trazer para a comunidade também essa temática. Essa comunidade começou esse tema em São Luís Gonzaga. Nós fomos o primeiro município que a gente visitou, foi São Luís Gonzaga. Antes de mais nada, a gente queria saber se a comunidade queria. Fomos em São Luís, Pirapó, a gente foi numa reunião da MM. Todos os prefeitos, a gente conversou com todos os prefeitos. Por sinal, uma das associações, né, a Associação dos Municípios das Missões, uma das associações mais que se trabalha e de mãos dadas, sabe? É muito interessante o trabalho da IMM já há um bom tempo. Eles trabalham com o mesmo olhar, sabe? De mãos dadas, assim, para que a coisa evolua. São muito unidos. Fomos lá, fomos em Eugênio de Castro, Entre Juiz, que é a capital do mundo, né? Claro. Fomos em Santo Ângelo, na Câmara de Vereadores, Ijuí. Toda a nossa região a gente foi para saber se era um interesse da comunidade. Gente, Entre Juiz é porque ele é natural de lá, tá? Então virou capital. Daí todos foram unânimes que era uma necessidade. Sim. Então a nossa ideia era um hospital do câncer infantil com uma UTI pediátrica, que é o sonho do nosso hospital ter uma UTI pediátrica. Inclusive eu tive acesso ao projeto, né, que estava sendo elaborado. Daí o sonho era uma UTI pediátrica e um hospital do câncer infantil. Quando o Ministério da Saúde veio, eles falaram, por que vocês não fazem um centro de todas as especialidades? Para nós foi uma vitória. Sim. É o que mais nós queremos, investir na nossa região. Para se ter uma ideia, a gente foi a São Paulo, visitou clínicas, visitou o GRAAC, e lá o que a gente trouxe, que é o diferencial, por exemplo, o paciente de Pirapó, que eu falei, uma criança que infelizmente tenha câncer ou precisa de um tratamento. Ela vai vir a Ijuí, ela pode fazer a quimioterapia e voltar para sua casa. Aqui vai ter brinquedoteca, cinemoteca, vai ter todo um espaço lúdico, porque o hospital vai ser da turma da Mônica, né? Do Maurício de Souza. Então, ele não interna. A criança não tem o peso de estar internada. Só vai internar quem complicar. Serão 15 leitos de internação, não só oncológica, todas as áreas. Uma UTI com 10 leitos com
dentro do leito, uma cama para a mãe, porque a mãe sempre vai ficar junto. Sim, logicamente. Todos os quartos terão cozinha para as mães ficarem. Nós teremos o espaço que eu senti muito, que eu vi lá no GRAC, o Cantinho da Paz. Que eu cheguei nesse Cantinho da Paz e eu não entendi, tinha um psicólogo. E eu vi que tinha uma tela em cima, que era no último andar, no 9º andar. Daí eu perguntei por que a tela. Eles falaram aqui onde a gente conversa com os pais. E a tela é para eles não se matarem. Porque a pressão em cima do pai e da mãe é muito pesado. E daí quem é pai e mãe sabe, né? Aquilo ali me deu um mal-estar, assim, porque a criança, ela tá sofrendo, mas ela é uma batalhadora. Mas o pai e a mãe, os avós sofrem muito. Então tem toda essa estrutura, todo esse acolhimento que esse hospital vai ter. A gente aprendeu com os outros hospitais, eles nos ensinaram, e São Paulo ensina muito, a tu fazer o que tem de melhor. E é o que a gente busca. É verdade. Vai ficar assim, ó, já foi aprovado. Acreditamos que esse mês o doutor vai vir aqui visitar a nossa instituição, o doutor Barreto, principalmente. Vai vir visitar. Porque referência nacional. Eles querem já o quanto antes dar ok para começar a construção desse centro. E qual é o prazo de construção do... A gente acredita que em 2 anos ele esteja pronto. Rápido? E para se ter uma ideia em relação à falta de profissionais. Ia te perguntar exatamente isso. Eu defendo muito a pediatria, porque é uma área extremamente complicada. E aqui na nossa instituição nós não temos uma UTI pediátrica. Então, uma criança que está em Panambi, pode estar em qualquer cidade da região, Santo Augusto, se ela ficar ruim, o pediatra dela vê que ela está ruim, ela encaminha para o HCI. Tá, mas o HCI não tem uma UTI. Não tem UTI. O que tem lá, tem aqui. A gente tem neonatal e essa criança não pode subir para UTI neonatal. Neonatal é até 29 dias. Então, essa UTI vai ser revolucionária para os profissionais poderem trabalhar com qualidade e segurança. Para se ter uma ideia, diversos profissionais, pediatras, oncopediatras, todo mundo está ligando para saber quando que o hospital vai começar. Por quê? Acredito. Porque tu vai ter toda a estrutura. Sim. Quando tu tem estrutura, tu seleciona os profissionais de qualidade para trabalhar aqui. Quem vai ganhar? A nossa região, que para nós é a melhor região que existe, né? Falando de municípios fora, né? Vocês trabalharam 1 ano e meio em Juí. Nesses 6 meses, já notam a diferença? Sim, sim. A principal diferença é no encaminhamento de uma forma mais correta no paciente. Perfeito. E principalmente a relação entre as instituições. Eles não veem... A aproximação? Eles não veem o hospital como, tipo, um inimigo ou que não quer receber. A gente explica que a gente tem uma capacidade técnica. Se nós estivermos lotado, o único que não tem culpa de não receber o paciente é o HCI. Se nós estivéssemos vazios, nós seríamos os culpados. Então, o HCI está sempre lotado. E eu acho bem bom, porque essa é a função do HCI, estar sempre lotado. Se a gente tiver paciente aqui dentro, a gente está trabalhando em saúde. O que eu não admito é um hospital vazio. Então, quer dizer que eles não está fazendo o papel que ele foi criado. Nós fomos criados há 90 anos como uma instituição filantrópica para salvar vidas. E é isso que a gente busca, crescer e viver lotado. O nosso objetivo é estar sempre cheio. Quanto mais paciente tiver aqui dentro, mais atendimento nós estamos fazendo. Há quem diga, né, que tempo é dinheiro, né? No caso de vocês, da área, tempo é vida. É vida. Né? 1 segundo faz diferença, seja no buscar ajuda, né? Seja falar com a pessoa certa. Então, essa aproximação, sem sombra de dúvidas, é fundamental, né? Para que os municípios menores tenham esse acolhimento, esse caminhamento perfeito. E eu confio e eu quero muito que a nossa região cresça. Então, eu quero muito que dê certo São Luís Gonzaga, eu quero muito que São Borja cresça, eu quero muito que Santa Rosa cresça, melhore a cardiologia, eu quero muito que Santo Ângelo cresça, porque se essa rede dá certo, a qualidade do nosso atendimento melhora. Foi um grande problema lá na região do sul do estado, principalmente, acho que Uruguaiana, a cardiologia sair de lá. Sim. Para se ter uma ideia, eles vêm para Ijuí, 450 quilômetros, Barra do Quaraí vem para Ijuí. Então, antes ia para oftalmologia, eu recordo que saía de Alegrete também e ia Tenente Portela, né, que era agora referência. Tem oftalmologia aqui em Ijuí no Bom Pastor, mas também a gente... Mas são extremos, né? Sair de Alegrete para ir a Tenente Portela. E isso tudo depende de querer. É o que eu digo. A gente vende, entre aspas, para o estado do Rio Grande do Sul, para a secretária Arita, todo o programa que tem a gente quer. Não tem um programa que a gente não quer. Às vezes a gente não consegue. A gente está buscando alta complexidade em ortopedia, alta complexidade em neurocirurgia, a gente já é em cardiologia, a gente busca tudo. E daí todo mundo pergunta, mas por quê?
porque o HCI tem que ser a referência em tudo. Eu não admito nós mandarmos pacientes daqui para qualquer região. Então, às vezes a gente não consegue, porque todo mundo também quer uma referência em Sim. alguma complexidade. Todos os hospitais têm que sobreviver e precisam de uma estrutura e precisam de pacientes. Mas eu, como gestor do HCI, eu como da região e eu com a estrutura que nós temos hospitalar, a gente não admite munícipe ou paciente da nossa região sair daqui. E pelo menos nesse próximo ano, que até 2026 eu ainda sou o presidente do hospital, a gente vai buscar mais para isso. Crescer mais. Acredito que serão mais 26. Douglas, o hospital também é referência em pesquisa, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como um paciente pode chegar até essas pesquisas clínicas. A pesquisa clínica, o hospital tinha muito tempo pesquisa clínica, mas agora a pesquisa está sendo gerenciada pela instituição. Tem mais de 20 pesquisadores em diversas áreas, nefrologia, medicina intensiva, reumatologia, cirurgia geral, gineco, odonto, oncologia. Então, nós somos um centro de pesquisa. O paciente que tem alguma doença, ele vai vir para o HCI. E, conforme os protocolos que são internacionalmente iniciados, qualquer protocolo internacional, geralmente o HCI está junto. Se o paciente se enquadra esse protocolo, ele vai entrar na pesquisa clínica, é importante, tudo será bancado pela pesquisa clínica. Isso o paciente não tem custo nenhum. Para se ter um exemplo, a gente teve sobre analgesia, por exemplo, cirurgias de vesícula, que eles estavam estudando analgesia. Vários municípios da região encaminharam pacientes, foram realizados a cirurgia, todo o procedimento, a prefeitura não pagou nada, o paciente não pagou nada, e a instituição conseguiu fazer o que ele tem que fazer, que é resolver o problema do paciente. Mas precisa ter todos os requisitos da pesquisa. Como fazer isso? Entrando em contato com a nossa instituição, com o nosso núcleo de ensino e pesquisa, porque temos diversas pesquisas, estamos sempre de portas abertas para os pacientes entrarem em contato. Isso, o profissional médico entra em contato ou o gestor? Tanto o profissional médico quanto o gestor, e a gente faz muita divulgação. Se o paciente acha que se enquadra algum protocolo de pesquisa, ele pode entrar em contato. Voluntariamente entrar em contato. Isso. Agora, para se ter uma ideia, a instituição é a dona, a instituição está cada vez mais desenvolvendo essa área, porque queira ou não, a gente tem que ser a excelência em tudo. Nós somos a excelência no tratamento e agora seremos a excelência em pesquisa clínica também. Douglas, te agradeço muito a tua disponibilidade de estar aqui com a TV Minuano. Dizer que te desejo vida longa e que venham mais 26 anos aí. Não é só até 26, que venham mais 26 aí sob a tua gestão. Tenho certeza que Ijuí é orgulho e hoje todos os pacientes que passam pelo HCI reconhecem todo esse trabalho impressionante que vocês têm feito. Muito obrigada. Eu que agradeço a nossa diretoria, que sempre está ao nosso lado, principalmente os nossos 1.200 colaboradores, que são a razão de existir da instituição, o nosso corpo clínico com 280 médicos e toda a nossa região. Por abraçar o HCI, acreditar no HCI, pode ter certeza que seremos o maior hospital no interior do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns!